Olá, pessoal, tudo bem? Eu me chamo Maria Clara, eu sou consultora da incubadora da Lavateria e hoje a gente está aqui com o nosso multifranqueado de BH, o Ailson. Tudo bem, Olá, tudo Ailson? certo? Bom, hoje a gente está passando mais um episódio aqui do nosso podcast e eu vou te fazer algumas perguntas, a gente vai Claro, conversando e você vai se sentindo à vontade, tá bom? perfeito. Bom, Ailson, eu queria saber um pouco da sua trajetória antes da lavateria, como é que foi chegar, né, nesse momento de multifranqueado, mas pode começar contando um pouquinho mais sobre o antes da lavateria. Legal. Então, bom, Maria, meu nome, né, me chamo Ailson, eu tenho 43 anos. Sempre trabalhei em empresas multinacionais na área comercial. É uma coisa assim que eu fui desenvolvendo com o tempo, né? Passei por algumas empresas, mas eu sempre tive essa vontade de empreender. Na verdade, quando eu comecei a minha carreira lá atrás, eu cheguei a ter um negócio próprio, tá? Eu sou formado em Sério? administração, cheguei a ter uma videolocadora. Acho que você nem deve conhecer videolocadora, acho que não chegou a pegar essa fase, Eu não. cheguei a pegar bem no finalzinho mesmo. Mas já era DVD, né? Ah, já era DVD, a gente já alugava o DVD, né? Mas nada de, acho que o anterior. Isso, então. Na minha época era VHS, era fita cassete. Então foi Não. assim, a minha primeira experiência com empreendedorismo, sabe? Mas Aham. acabou que a gente teve essa transição aí para DVD, era um negócio familiar. Eu era muito novo, tinha ali 19 para 20 anos, e a gente acabou num momento ali entendendo que não era um negócio que a gente queria. Então a gente vendeu o negócio e aí eu segui vida, continuei estudando e aí fui trabalhar em outras empresas, sempre no segmento corporativo. Legal, nossa, muito legal. É bom saber, assim, um pouquinho, né, da vida do franqueado antes da lavateria e depois, né? E aí, como que você conheceu a lavateria? Então, hoje eu estou sou franqueado há 3 anos, tá? Uhum, E ali na época da pandemia, certo. o que aconteceu? Eu sou casado e a gente tem 2 filhos pequenos. E em casa, trabalhando e tudo mais, a gente estava mais ou menos nessa época aqui do ano. Belo Horizonte tava com um clima muito frio na época, né? Aham. E assim, a gente tinha essa questão de lavar muita roupa. Criança pequena, suja Criança, muito. Eu e minha exato. esposa em casa. Então a gente tinha muita roupa para lavar. E normalmente conseguia lavar, mas secar era um problema, né? E um tempo atrás, uma das empresas que eu trabalhei, eu morei em Curitiba. E Legal. lá em Curitiba, eu cheguei a ter uma experiência no condomínio com uma. Lá tinha uma lavanderia, não no modelo de autosserviço, mas tinha uma lavanderia lá para lavar e para secar. E eu lembro que eu tinha uma experiência lá, como eu secava a roupa, normalmente eu usava lá secador. E nessa época em BH, voltando aqui, eu comecei a procurar, falei, cara, será que não tem alguma coisa que eu possa ajudar a gente nessa questão aqui? Sim. A dor na época era a questão da secagem. E aí comecei a procurar e coincidentemente eu encontrei uma lavateria, né? Não era Olha, próximo da minha casa, dava ali uns 10 quilômetros mais ou menos, nossa, mas eu fui lá testar, porque assim, a lavanderia tradicional a gente conhece como é que funciona. sabe Normalmente você que tem que é levar, isso. deixar lá, não vai te entregar na hora, É um processo mais moroso, mais né? moroso, exatamente. Então a minha primeira experiência já foi na lavateria. Então Legal. levei, foi só para secar nesse primeiro momento. Voltei para casa super satisfeito. Minha esposa, nossa, você voltou muito rápido. E aí a gente conseguiu resolver ali a dor naquele momento. Aham. Mas assim, a gente usou e ficou por isso mesmo. E durante esse período a gente foi mais algumas vezes. Então a gente começou a frequentar e eu me deslocava, às vezes eu juntava a roupa e ia para a loja lá e ficava lá às vezes 1, 2 horas fazendo esse trabalho aí tanto da higienização, né, da lavagem, também da secagem de roupa. Não, legal, muito legal, Ailson. E aí, assim, me veio até uma pergunta na cabeça, que é quanto tempo depois de você ter usado a lavateria, ter conhecido, né, ter tido essa experiência com a lavateria, quanto tempo depois você pensou em empreender? Quanto tempo levou esse processo?
Então, o que que aconteceu? A minha esposa, ela é da área de saúde, né? E aí a gente já vinha conversando há algum tempo, até para dedicar mais a questão da criação dos nossos filhos, que são menores, ela acabou saindo da atividade dela e focar mais ali realmente no cuidado com as crianças, né? E aí, desde que a gente estava usando ali o serviço da lavateria, e ela fez essa transição, saiu do emprego para a gente ter ali mais uma organização do núcleo familiar, isso um ano depois isso já estava mais estabilizado, tá? Entendi. E aí a gente começou a conversar disso. Ela não queria voltar para a atividade que ela fazia anteriormente, até porque demandava um tempo dela de Sim. deslocamento, tá? E a gente já estava ali bem uma rotina mais organizada. E aí a gente começou a pensar, olha, vamos buscar algum investimento, algo que a gente que você possa tocar e eu dar um suporte ali mais administrativo financeiro, mas que não dependa da gente estar lá em loco o dia inteiro. Então, e a gente tinha, né, alguns investimentos e a gente pensou, vamos investir em imóvel, outra coisa, e a gente vê que aquilo talvez a rentabilidade e porque a gente precisava não era ideal. Então, falou, vamos olhar um modelo de franquia, né? Que talvez a franquia, o que a gente fala, já foi um modelo testado. Sim. Então, a possibilidade da gente errar ou começar algo do zero, a franquia você já acelera, já tem essa vantagem. Com certeza. E aí, na hora que a gente começou a pensar, veio a ideia da lavateria. Por quê? Porque a gente usava, gostava, e eu que atuo na área de vendas, eu sempre falo isso. A gente só vende aquilo que a gente acredita. Então, como a gente usava, era cliente, eu falei, não, por que a gente não monta um negócio desse? Na nossa região ali não tinha nada, tá? Então a gente começou a pesquisar, olhei outras franquias que existiam e tudo mais, mas não tinha jeito. Como a gente usou a lavateria e gostou, falei, tem que ser Não aqui. tem outra. Não tem como a gente ir para outro lugar. Então aí a gente já tinha em mente um ponto também próximo à nossa Legal. residência, que a gente entendeu que fazia sentido. E quando a gente levou a sugestão de ponto, assim, acho que na mesma hora, colocou no software de geoprocessamento, que seja, não, falou, não, esse ponto é ideal. Então a gente conseguiu o ponto rapidamente e aí montamos a loja. Estamos bem satisfeitos, em 3 anos que ela já está funcionando. E mais ou menos uns 2 anos atrás, a gente teve uma oportunidade de ter outra unidade. Então hoje a gente está com 2 unidades lá em Belo Horizonte. Muito feliz, bem satisfeitos e já pensando nos próximos passos. capítulos, né? Exatamente. Isso que é bom. É muito bom ver essa satisfação que o cliente, que era um cliente, virou franqueado. Aí, assim, é muito bom isso. Legal. A gente se sente até mais seguro, né? De falar, é uma marca testada, é uma marca que eu conheci. Então, já faz mais sentido, às vezes, para nós, né? E é muito bom saber disso, é muito bom conhecer essa sua trajetória, porque a gente fica pensando, como será que o franqueado chega até nós? A gente sabe que, lógico, o franqueado pode chegar para nós por meio de Instagram, de feiras, assim, sabe? Então, é legal quando a gente entende melhor essa história, conhece melhor a história de vocês. E hoje você tá feliz com a loja, né? Que bom que você tá feliz. E veio uma pergunta também na minha cabeça. A gente sabe que a lavateria hoje ela tem todo o know-how. Sim. E vocês aproveitam bastante disso? Vocês passaram por esses processos? É porque, assim, como tem 3 anos, de 3 anos para cá, a gente está estruturando cada vez mais a marca, né? A empresa em si. Mas você passou por isso? Você está aproveitando disso? Então, isso é muito interessante. Quando eu faço uma reflexão, se lá atrás eu tivesse montado o que a gente chama de bandeira branca, Sim. provavelmente não estava aberto, né? Porque assim, realmente é um segmento que agora você já tem mais lojas, já tem mais franquias, mas quando a gente abriu, parece que é muito tempo, mas você vê como é que as coisas evoluem em 3 anos, foi totalmente estratégico a gente fazer via franquia. Só que, passado esse tempo, hoje a gente já tem um know-how dos processos, de tudo que funciona.
mas é muito interessante que diariamente, com a nossa consultora, trocando ideias com outros franqueados, a gente sempre tem coisa para aprender. Aqui mesmo, a gente está numa feira, eu tive a oportunidade de conhecer presencialmente vários franqueados e eu já saí daqui com um montão de ideia nova para a gente passar a implantar na segunda-feira. Então, assim, o que eu entendo é que quando você está sozinho, empreende sozinho, o custo do erro ele é muito maior. Quando você está numa franquia, num ecossistema, você vai errar. Mas muitas vezes a pessoa do lado errou, a própria franquia já entende aquele caminho, já vai te dando, olha, vai por esse lado aqui, porque fulano, ciclano já fez, não deu certo. Lógico que cada história, ela tem ali suas... né? Exatamente. Sim. Mas, assim, eu entendo que faz todo sentido. Acho que o investimento que a gente faz, o que a gente contribui ali de royalties, eu acho que o retorno dele, ele vale a pena, entendeu? Então, para mim, hoje, faz todo sentido. Fico muito feliz, gente. É tão bom ver um franqueado feliz. É assim, é sensacional. É um quentinho no coração que ninguém tem ideia. E hoje, acho que eu, como consultora da incubadora, eu passei pela implantação. Fiquei mais ou menos um ano dentro da implantação, lá dentro da lavateria em si. E hoje, na incubadora, você vê como é esse começo do franqueado. Sim. Como é, assim, é um trabalho muito árduo, né? Uhum. Então, é um trabalho que precisa ser bem alinhadinho com o seu consultor. Por isso que a gente fala, consultoria nunca é demais. Marca consultoria, fala com o seu consultor, fala com o franqueado. É muito bom. Sim. E esses momentos que a gente tem aqui, essas trocas que a gente tem, lógico, a gente acaba até virando assim, amigo do franqueado, né? Que a gente tem acaba criando ali um laço, um vínculo. E a gente vai conversando, vai falando, vai trocando uns feedbacks, pegando uns insights. É muito bom, cara, é muito bom. A gente cresce junto, né? Exatamente. Eu acho que esse é o ponto. Cada um ali na sua função. A gente, como franqueado, é importante também deixar claro que a franquia dá todo o suporte. Mas a execução, sabe? A disciplina, tá ali a constância na loja é importante. Porque às vezes também muita gente procura o modelo de franquia e acha que vai ganhar dinheiro, que a franquia faz tudo. Não, ela te mostra o caminho. É o que você falou, é consultivo o tempo inteiro. Sim. Mas vai muito também da energia, do propósito, de como é que você toca o teu negócio. Entendeu? Então, assim, o negócio é como qualquer outro negócio. Você precisa estar ali, estar acompanhando, estar testando, acertando, errando. É lógico, quando você erra, você tem que corrigir rápido. Não pode ficar lamentando o erro. Exato. Mas acho que esse é o ponto. Então, assim, hoje pra gente é uma satisfação, tá? A lavateria, acho que a parceria tá fluindo bem. E tenho certeza que a gente vai continuar com essa história cada vez mais sólida e por muito tempo. Muito bom. Cara, é muito bom. É realmente um quentinho no coração. É bom demais. Inclusive, a gente se conheceu um pouquinho aqui, né? Foi até engraçado esse momento que a gente se viu aqui na feira. Eu falei, eu te conheço, eu já conversei com você e tal. Falei com a sua esposa, inclusive um beijo, Tati, uma querida, adoro ela. E foi muito bom ter você aqui com a gente nesses dias de feira, nessa loucura que é a feira, né? Acho que você já tinha vindo na feira alguma vez? Não conhecia não, mas foi assim uma experiência única. Obrigado pelo convite. Imagina. Volto, com certeza já entra na minha agenda para o próximo ano. Muito bom, que bom, mas a agora gente fica feliz. Eu trago a proprietária majoritária, que é a minha esposa. Por favor, que a gente tem que conhecer agora a Tati. A gente tem que conhecer pessoalmente. Só conhece de vídeo, tem que conhecer pessoalmente. Tá certo. Bom, eu acho que é isso então, pessoal. Foi muito bom trazer o Ailson aqui com a gente, pra gente conhecer um pouquinho da história dele, antes e durante aqui, estar com a gente na lavateria. Então, é igual eu falei durante esse podcast, é muito bom ter um franqueado satisfeito. E hoje é o que a gente mais quer, o que a gente é o que a gente constrói aqui dentro da lavateria. Franqueados felizes, todo mundo feliz, a gente cresce junto, exatamente o que ele falou. Ailson, muito obrigada, viu? Obrigado. Você é demais, parabéns, espero que venham mais novas unidades aí, a gente já vai conversar sobre isso aí com o pessoal do comercial, vamos alinhar essas expectativas, tá? E é isso então, pessoal, muito obrigado para quem ficou até o final. E um beijão e até o próximo podcast. Tchau, tchau! Tchau, obrigado.